Amores da minha vida, sejam todos muito bem-vindos para o nosso consultório. Você é uma daquelas pessoas que vive cansada de cometer os mesmos erros? Bem-vindo ao clube, então, porque quem de nós pode dizer que facilmente deixa de cometer os erros que já cometeu outras vezes? Mas há pessoas que, quando pensam como fazer, quebrar ciclos, começar outro, fazer diferente, amadurecer, buscar conhecimento, consegue muita coisa. Mas outros ficam no ciclo da queixa e se queixa para cá, se queixa para colar e diz aquela famosa frase: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E é uma verdade, isso me faz lembrar o apóstolo Paulo, quando ele disse: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não faço é o que eu gostaria de fazer. E essa é a briga que a gente precisa enfrentar. Mas tem um jeito de a gente se organizar melhor mesmo e quebrar ciclos de erros repetitivos e que te causam dor, te causam sofrimento? Isso é interessante para a gente pensar. O que a dor e o sofrimento ensina? O que a gente pode aprender com a dor e o sentimento que fica depois que a gente erra sempre no mesmo lugar? Vamos conversar sobre isso? Então tá. Eu gosto que você tome aquele caderninho e com caneta à mão, escreva aquilo que você vai aprendendo ao longo do programa. Esse é o seu consultório de família, um programa terapêutico para você e para toda a família. Meu convidado de hoje esteve comigo na semana passada, volta agora para a gente continuar a conversa, mas hoje especificamente sobre o que eu acabei de dizer para você, apenas como um gostinho, ainda tem muito mais para discorrer ao longo do programa. E você vai ver que em muitos momentos ele vai quebrar paradigmas e vai fazer a gente pensar de um jeito diferente sobre aquilo que a gente sempre pensou igual. Vamos nos surpreender mais no programa de hoje com ele, Fernando Rochael. Bem-vindo, tudo bom? Olá, Darleide, que alegria estar com você aqui. Obrigada. Com você que está nos assistindo aí nesse momento, é uma honra, uma alegria. E então, como é que a gente quebra ciclos de erros repetitivos, Rochael? Tem muitas pessoas que ficam procurando você, já vi nas suas lives, acompanham, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? As pessoas ficam buscando dicas. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Você não faz isso com o seu automóvel. Você não liga para o seu mecânico, vai assistir uma live do mecânico dizendo: olha, eu quero uma dica, meu motor está com um problema, me dá uma dica. Você não fala isso com o seu cardiologista: olha, estou com um sopro no coração. Me dá uma dica. Me dá uma dica, né? Você não fala isso com o seu fisioterapeuta: me dá uma dica. Quero ficar forte, me dá uma dica. Né? Porque quando tem problemas sérios para serem resolvidos, dicas não ajudam, não resolvem. Não né? resolve. E a gente quer resolver, precisa resolver a vida. Exatamente. Então a gente fica aprendendo, lendo livros. Então eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assim, tenho que fazer assim. E a gente já viu no nosso encontro passado sobre o tenho que. Na verdade, o tenho que, ele fica jogando um peso em cima de mim e não me resolve. Então, a grande questão é o que possibilita eu conseguir fazer algumas coisas que eu sei que eu preciso fazer. O que possibilita eu mudar alguns comportamentos, algumas atitudes que eu estou realizando e eu não estou conseguindo mudar. Então, isso que você disse, eu não estou conseguindo, é muito verdade. Não basta eu saber o que preciso fazer. Eu preciso conseguir fazer aquilo. Então, no meu trabalho, eu trabalho como estrategista comportamental. Eu trabalho de reconstrução de identidade e fortalecimento emocional. E nesse processo, eu fico buscando assim, onde é que está a ponta da linha que está gerando esse novelo todo embolado? Qual que é a primeira peça do dominó que está fazendo as peças todas caírem? Porque senão a gente fica buscando sempre um passo antes. E essa solução anterior talvez não é tão simples. O ser humano é um ser complexo. Se esse estúdio é um organismo complexo, para gravar, para chegar essa imagem na sua casa, para você assistir, esse aparelho que você está assistindo a gente é complexo, imagina você. Exatamente. Então, a gente precisa também primeiro olhar a partir dessa complexidade do ser humano. Mas, para simplificar, eu compus uma sigla, chama-se RAPAN. Boa, Escreve simpática. Não é simpática, né? RAPAN. É quase um raio. RAPAN. RAPAN. Então, lembra dessa símbolo? Você faz comigo aí na sua casa assim, RAPAN. Você não vai esquecer. Quer ver? 1, 2, 3, faz. RAPAN.
Pronto. Não, e o bom do Rochael é que ele se diverte com o que ele mesmo cria, com o que ele mesmo ensina, e por isso que dá certo. Porque a pessoa não vai esquecer mais eu Isso fazendo essa mesmo. palhaçada aqui. Cria emoção, Cria cria emoção, vínculo, exatamente. isso Ele mesmo. criou, bateu na mão, e agora não vai lembrar. É. Chama mnemônica. Rapan. Essa técnica de fazer rapan. Isso. Mnemônica. Então, o que é o rapan? Vamos na primeira letra, R, é um acróstico. Ok. Então, R de reconhecer. Algumas pessoas não reconhecem que estão mal. Então fica, não, tá tudo bem, Deus é o meu Senhor, minha vida está maravilhoso. E aí, tô 100%. Não reconhece que está com problema. Parece que reconhecer que está com problema. Tem dois lados, né? Primeiro fala, tá uma correria, tá difícil, tá uma luta. E do outro lado, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá beleza. Nossa, se melhorar, piora. Uhum. E cá para nós, se melhorar, melhora. Se né? melhorar, melhora. E se melhorar, melhora. Então, primeiro reconhecer, ei, está acontecendo esse problema comigo. Reconhecer que eu estou fazendo isso com a minha esposa. Reconhecer que eu não sou inocente das coisas. Eu estou fazendo isso com o meu marido. Eu estou fazendo isso no meu trabalho. Estou fazendo isso com o meu filho. Estou fazendo comigo mesmo. Está acontecendo isso. Puxa, olha como é que eu estou meu corpo. Olha como é que está meu trabalho. Eu não estou entregando melhor. Eu não estou estudando mesmo. Eu não estou fazendo mesmo. Olha, isso aqui que eu estou fazendo não está legal. É que você sabe que para reconhecer muitas vezes vai pedir uma pecinha de encaixe, que é a humildade, né? E maturidade. Se você não assistiu o programa passado, aí eu faço aquele hiperlink. Sim. A gente vai sempre desdobrando as coisas. Veja aí, procura aí Consultório de Família, Fernando Rochael, os outros programas lá. Isso. Não querendo fazer uma propaganda, mas já fazendo. Menino, é nosso. Tá lá no nosso canal no YouTube do Consultório de Família. Você pode acompanhar todos os programas passados, incluindo o que nós fizemos recentemente juntos, para dar continuidade ao que nós estamos trabalhando no programa de hoje, tá bom? Isso. Então, estar no papel do adulto para assumir a responsabilidade. A culpa é da minha mulher, é do meu marido, é do meu pai, é da minha mãe, é do meu chefe. Mas se eu assumo a responsabilidade, eu penso assim, bom, o que eu fiz para permitir essa pessoa continuar fazendo comigo isso? Eu fiz alguma coisa para permiti-la fazer isso comigo. Ou, no mínimo, eu não saí de perto. Uhum. No mínimo, eu continuo aqui do mesmo jeito, reagindo da mesma forma. Então, se eu continuar reagindo dessa forma, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Então, eu preciso reconhecer essa forma que eu estou agindo, reconhecer, inclusive, é conhecer novamente. Então, é como se você se apresentasse àquela situação novamente. Então, olhar-se de outro ângulo, né? Então, você olhar para aquilo, então, eu estou fazendo talvez alguma coisa para permitir, ou não estou fazendo, devia estar fazendo alguma coisa para permitir, no mínimo. Uhum. Ou devia estar fazendo, não estou fazendo, ou então estou fazendo alguma coisa para provocar aquilo. Então, o R de Rapan, que você entende, né? O acróstico que ele está propondo nós pensarmos sobre cada uma das palavras que tem como inicial estas letras que formam juntas Rapan. Você está propondo sobre reconhecer, que também pode ser muito associada à responsabilidade, né? Exatamente. Reconhecer pode tomar esse R também como responsabilidade. Perfeito. Então, a responsabilidade, ele me diz assim, não importa quem fez, importa quem vai resolver a partir de agora. Então, a culpa indica quem fez. E talvez até assumir algumas questões das minhas culpas são importantes, mas não é tão importante do que assumir a responsabilidade. A culpa indica quem fez. Por exemplo, o Astolfo deixou a boca do fogão dele aberta, vazou gás. De quem é a culpa do incêndio? É do Astolfo. Mas quem é o responsável de apagar o fogo? Os bombeiros. Então, a culpa indica quem fez, indica passado. Responsabilidade é quem resolve a partir de agora. Pode ser que seja culpa minha, mas mais importante agora é eu sou responsável. Então eu olho para isso, tá, reconheço. Eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso, estou deixando de fazer isso. No mínimo reconhecer, isso está acontecendo na minha vida. Não está legal desse jeito. Primeira coisa é reconhecer. Se eu não reconheço o erro, se eu não reconheço que eu estou preso na cadeia, eu não vou sair da cadeia. Se eu não reconheço que eu estou no buraco, eu não vou sair do buraco. Acaba ficando confortável ali. Pronto. Só que só reconhecer. Mesmo que reclame, porque tem gente que está no fundo do poço e reclama do poço, mas ela mesma não reconhece o que ela fez para estar ali, que decisões tomou, ou o que não fez para evitar que caísse no fundo do poço. Mas, enfim, precisa ter um próximo passo, porque depois que reconhece, vem... Arrepende. Então, eu preciso me arrepender. Arrepender-se é diferente de ter remorso. Isso.
Então, eu costumo diferenciar dessa forma, ver se faz sentido para você. Remorso, você se entristece pelo resultado que deu. O arrependimento traz tristeza pelo que você fez. Mais ou menos assim. A pessoa roubou, não foi presa, está com dinheiro curtindo na praia. Que beleza. E está lá. Como não deu nada errado, ele está ok. Se ele se entristece só quando descobrem um roubo e prendem ele, fala, e agora eu estou preso, estou passando vergonha, aí a câmera está, que tristeza, não devia ter roubado, aí agora eu estou preso. A tristeza não é pelo que ele fez, é pelo resultado que deu. Agora imagina que ele roubou, deu tudo certo. Ele está, caramba, eu roubei. Não devia ter roubado. Por que eu fiz isso? Não, 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 não. Não, vou devolver esse dinheiro. Não, está errado. Traiu a esposa, traiu o marido. Caramba, eu traí. Não quero fazer isso mais. Está errado. Não é que ele não me pegou, não me descobriu, não fez nada. Então, o arrepender-se tem a ver... É a diferença de Judas e Pedro. Judas se entristece porque Jesus foi preso e ia morrer. E ele foi infiel, ele falhou na relação com o seu mestre, com o seu Senhor. Quando ele percebe que ele vai morrer... Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Ele vai morrer. Não mata ele não, toma aqui. Porque talvez ele imaginasse que Jesus ia se revoltar e ia tomar o reino, né? De pegar Roma e acabar com os romanos. Você está falando de Judas ainda. Judas. Então Judas olha aquela situação e se entristece porque Jesus vai morrer. E Pedro, ele se entristece porque... A mina de dinheiro dele, a recompensa que ele esperava... não vai ter mais. Não vai ter mais. E agora, o que eu vou fazer? Então, ele entristece pelo resultado ruim que deu. E aí ele se enforca. Então, o remorso acaba com você. O remorso faz você ficar se chicoteando, se maltratando, faz você se... Sabe, teve um professor meu juiz, ele me ensinou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, a prisão, ela liberta o aprisionado. Como? Se a pessoa não for um psicopata, ela vai matar alguém e ela vai ficar com aquilo na cabeça. Puxa, matei essa pessoa, roubei, e ela vai ficar com esse peso na consciência. E aí tem um termo que geralmente as pessoas falam que eu paguei cadeia, paguei a pena. Então a sensação de que ele pagou a cadeia liberta a culpa dele. Eu paguei por isso que eu fiz. Então agora já não tem mais peso em mim porque eu paguei. Então eu ficar me maltratando tem esse mesmo efeito. Eu paguei a pena. Me maltratei, estou livre para cometer de novo. Então a pessoa fica num ciclo de faz o erro, se maltrata, se castiga, se maltrata. Aqui eu estou fazendo um gesto como se fosse um chicote, batendo nas costas, né? Um chicote batendo nas costas. Me bato, me agrido, e isso acaba fazendo... Tenho a sensação que eu paguei o preço e agora eu estou livre para cometer de novo. Então fica nesse ciclo de comete, se castiga, repete. Comete o erro, se castiga, repete. Então, se maltratar não resolve. O remorso faz isso com você. Chega um momento que você cansa, não quer viver mais, porque você não consegue mais, você se sente preso por aquilo. O arrependimento, você se entristece pelo que você fez. E você olha para aquilo e fala assim, nossa, olha o que eu fiz. Então, isso possibilita você não fazer de novo. Porque se você está doloroso, triste pelo resultado que deu, daqui a pouquinho aquela tristeza do resultado passa. E por isso que repete, porque a tristeza do resultado passa. Mas a tristeza do que você fez é mais... Você olha para aquilo e tem a possibilidade de mudar porque você está no controle. Não é pelo resultado, mas pela sua atitude, percebe? Envolve ética também, que se reacende, né? Dar de cara com os seus valores. Como assim eu fui capaz de fazer tal coisa? Como assim eu tomei essa decisão? Isso não faz o menor sentido. Eu não sou essa pessoa que faz isso. Sabe? E se fui até aqui, eu não quero mais ser. Eu rejeito essa prática, eu rejeito essa minha conduta, o que seja, também por ver o outro sofrer, também por ver o resultado do que você causou, porque isso tem envolvido aí empatia, compaixão. E se você é responsável por aquilo ali, meu Deus, chega, não quero mais isso. E sabe que quando você fala ali do chicote, a coisa do remorso, você sabe que isso se transfere muito para a vida cristã, religiosa. Religiosa. Que assim, tem pessoas que elas recebem o perdão de Deus, porque... Mas como é que sabe que recebe o perdão de Deus? É que tem um passo a passo muito simples. Mas o primeiro fato que esclarece que, ao pedir perdão, Deus perdoa, é que você não tem uma história de ninguém que um dia aproximou-se de Deus e Deus o rejeitou, dizendo, sai daqui, não tem perdão para você.
Não tem um leproso que se aproximou de Jesus e diz, ah, não, você é um leproso que não se arrependeu. Sim. Não tem ninguém. Então, todos que se aproximam de Jesus com o coração contrito, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha compaixão de mim, a reação de Jesus é imediata, é instantânea. Os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Ou seja, não volte a esse mesmo erro que te trouxe a esse lugar de desonra, de tristeza, de infelicidade. Mas tem crentes, não, eu não acredito que o Senhor não me perdoou, porque Deus... E continua lá com o seu chicote. Isso não é coisa de crente não, gente. Isso não é coisa de crente não. Crente tem como estrutura de fé que Jesus é meu Salvador. Eu vou a Jesus, a convite do Espírito, me arrependo aos pés de Cristo, confesso os meus pecados e o Senhor Jesus Cristo me perdoa. Agora, se você espera que as sequelas, que os resultados desapareçam feito fumaça, não, aí já é outra história. Mas você, enquanto homem, mulher livre, precisa viver o que a palavra de Deus diz. Já não há mais nenhuma condenação para aquele que está onde? Com chicote? Se rasgando? E aí vem a terceira letra. Rapan, né? Você que chegou agora e está assistindo a gente. A gente está falando de uma sigla, que é Rapan. Então, a gente falou de... É um acróstico, então, a inicial de cada... Então, reconhecer, que também tem a ver com responsabilidade, arrepender-se, e aí tem o perdão. Perdão. P de perdão. O P do perdão é pedir perdão a Deus. Eu me arrependo, eu não quero mais isso, me perdoa. Eu aprendi uma coisa sobre desculpa e perdão. Olha desculpa, a diferença entre desculpa e perdão, que eu penso faz sentido. Para você também que está me assistindo aqui, olha. Desculpa é tirar a culpa. Lembra do desconstruir, desenvolver-se? E né, desculpar. E desculpar. Então, me tira a culpa. Se eu peço desculpa a você, olha, eu não tive culpa. Tira essa culpa de mim. Isso. O perdão não é tirar a culpa de mim. O perdão é, eu tive culpa mesmo. Eu fiz mesmo. É como se eu pegasse um dinheiro emprestado para você e com você R$100. E eu falei assim, olha, Darleide, eu peguei dinheiro e não tenho dinheiro para te pagar, não vou te pagar. E você fala assim, tá bom, eu fico com essa dívida. Eu peguei um dinheiro com alguém, mas eu trabalho mais e pago para você. Então, o perdão tem a ver com assim, eu assumo sua dívida. O Cristo, no perdão que ele nos dá, ele não está dizendo você não tem culpa. Não. Você fez mesmo. Você fez. Você fez mesmo. Mas eu morri por você. Eu dei o meu sangue por você. Eu paguei o seu preço. Então, quando eu não peço perdão, é como se eu ignorasse. Você pagou, mas eu não quero que você pague minha conta, não. Eu quero continuar achando que eu estou devendo. Isso. Quando eu peço perdão e ele diz para mim que me perdoa, porque ele já pagou para mim isso, ele está dizendo para mim assim, eu sei o que você passou. Eu sei da sua história. Eu sei da sua jornada. Eu sei o seu contexto. E eu já paguei para você. Pode ficar tranquilo. Você já está em mim. Você já veio a mim. E o mais importante é você estar aqui comigo. A partir do momento que você está comigo, acabou. Era só isso que eu queria. Então, não aceitar o perdão é não aceitar que eu estou nele, que ele me acolheu. Então, se ele me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? E aí, nessa perspectiva do perdão, tem eu pedir perdão para o outro, se eu fiz alguma coisa, mas eu também me perdoar. E às vezes você não consegue se perdoar. Tinha uma pessoa que falou comigo, Fernando, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Isso é muito comum. Aquela voz fica na minha cabeça o tempo todo, me acusando, me chicoteando. Eu vou falar uma coisa com você, Darleide, que parece, assim, discurso motivacional, mas não é. É muito real. A minha jornada de vida, e isso me emociona de verdade, a minha jornada de vida, ela explica a maneira que eu estou vivendo hoje. A maneira que seu pai te tratou, que sua mãe te tratou, a ausência deles, o que fez com você. A maneira que a sociedade te tratou, que a igreja, sei lá, as pessoas do seu bairro, os seus irmãos te trataram. O seu contexto explica a maneira que você pensa e sente a vida. Então, o seu contexto explica por que você age assim repetidamente. Isso que você faz tem um contexto que explica isso. Não é que torna justo, mas explica. Então, está perfeito você agir dessa forma de acordo com o seu contexto. Não é que está bom. Perfeito no seguinte sentido. Era para estar agindo assim mesmo. Da maneira que você vai vivendo, você construiu essa maneira de pensar e de sentir que trouxe você até aqui. Então, não tinha como você
pensar diferente a partir desse contexto, sentir diferente a partir desse contexto e conseguir diferente a partir desse contexto. Então, quando você diz, mas eu podia ter feito assim, não podia. Naquele momento você não tinha conhecimento, você não tinha como fazer, você não tinha estrutura, não tinha nada. Não tinha alguma coisa que não possibilitou. É a mesma coisa, assim, mas eu tenho um carro muito potente, com sei lá quantos cavalos, mas não tem gasolina, não é possível. E a gente às vezes esquece que nós somos pó, que nós somos fracos, que nós somos de uma natureza pecaminosa, nós somos pecadores por nascimento, por estrutura humana, da raça humana. E às vezes, Rochael, eu penso que quando a gente mais tem dificuldade de receber o perdão, primeiro, de reconhecer, pedir, arrependido e receber o perdão de Deus, me sugere muitas vezes alguém que tem uma visão muito alta e perfeita de si, que a faz ter muita dificuldade quando a ficha cai de que ela errou. Isso. Mas ela também tem essa dificuldade a partir do contexto Claro, dela. sim, Então, sim. talvez a mãe cobrou demais, Exato. humilhou demais, só entregava amor para ela quando ela era boazinha. Ou você não presta para nada, você é isso, você é aquilo. Então, há uma cobrança muito grande dela, na fantasia dela interna, sem ela perceber, desejando ser amada por essa mãe que criticava. Agora mesmo conversei com uma pessoa que estava assim, eu me critico demais, até parei de fazer atividade física, porque eu me cobro demais e para mim não estava perfeito, então eu parei de fazer. Uau. Então, essa cobrança demais, eu falei assim, isso reflete muito a cobrança que sua mãe fazia com você, né? Ela totalmente, minha mãe era muito opressiva comigo. Então, dentro de mim, eu ainda quero agradar minha mãe. Minha mãe nem está aqui mais para ver isso. Pode ser o pai também. Ou o pai. Eu falei, mãe, que era o caso Sim, do pai. o caso dela. Ou a mãe, o pai, a tia, a professora, o irmão mais velho que cuida de você. Enfim, uma pessoa que oprimia tanto e só demonstrava amor por você quando você era perfeitinha. Então, há até um contexto interessante que é muito importante. Aqui nós temos uma vasilha, não sei se pode mostrar essa vasilha aqui, que tem 1 litro. Aqui, ó. Vou chegar mais Pode perto. pegar. Pode. Dá licença. Essa vasilha tem 1 litro. Imagina que essa vasilha está lotada de água aqui. Vou segurar aqui para não fazer besteira. Porque ela está quase cheia mesmo. Mas imagina que ela está lotada de água até ok. o tampo. Agora, eu imagino que o copo também está cheio até o tampo. Qual dos dois estão mais plenos? Não sei. Não vou estragar o exemplo. Os dois estão plenos de maneira igual. Se eu colocar a água até a boca e até a boca aqui, qual os dois estão mais plenos? Os dois estão plenos. Sim. Na sua proporção. Exatamente, você falou a palavra certa. Então, na sua proporção, na sua possibilidade, os dois estão plenos de maneira igual. Então, a gente está tratando aqui sobre plenitude possível. A minha perfeição possível é essa. Eu sou o que eu consigo ser agora. Eu sou perfeito de acordo com o meu contexto. De acordo com a minha capacidade complexa. Não é só a capacidade de eu saber um conhecimento. Ter condições emocionais, ter condições de estrutura. É complexo. Então, olhar para aquela situação e perceber-se. Ao reconhecer, eu posso reconhecer. Falta esse aspecto em mim. Por isso que está dessa forma. E eu vi assim, eu me arrependo. Então, reconhecer também tem que reconhecer o caminho. Reconhecer quais são os elementos que estão me proporcionando e me impossibilitando de fazer isso. Ou me impossibilitando de agir dessa forma. Reconhecer não é só reconhecer que fez. Reconhecer é olhar para essa história e falar assim, olha, realmente, até agora, eu não tinha recurso para isso. E eu me perdoo porque foi o que eu consegui fazer com o que fizeram comigo. Foi o que eu consegui fazer a partir da minha história. Foi o que eu consegui fazer com os recursos que eu... Isso não me torna um coitadinho. Exato. E nem me torna um agora tudo bem. Então, eu não quero mais isso. Então, que fique muito claro que quando você diz assim, pegou o exemplo ali, quem que é mais pleno, né? De acordo com a capacidade de cada um, é o que tem para o momento. Vamos dizer assim, é o que temos para o momento, é o que deu até aqui. Deu. Mas num dado momento você usou a palavra perfeito. E aí eu estou trazendo isso outra vez. Perfeito de acordo com o contexto. Exatamente. Mas quando você usa a palavra perfeito, ela é muito intensa, ela é muito densa e ela é muito ampla. E aí pode ser que me dê a impressão de comodidade. Não, a palavra... Não, eu sei que não é seu caso. Sim. Mas é bom a gente ter esse cuidado. Excelente. Por isso que eu gosto de conversar com você aqui, porque você Toca aqui, irmão. Eu falo muito melhor, eu sempre falo. Vou falar com você aqui. Eu sempre falo melhor com ela do meu lado do que sozinho. Por falar em falar melhor, segue o Rochael. Eles têm um trabalho incrível de
ajudar pessoas nesse encontro com elas mesmas, com a sua história e ressignificando, criar um caminho que é o caminho que eu quero tratar aqui, já que nós estamos ali no P de perdão, ainda pensar sobre a necessidade de a gente construir, reconstruir, né? Que a gente voltando lá no R, reconhecer, você estava falando agora há pouco sobre reconhecer para reconstruir, reconhecer para refazer o que possível for. Enfim, coisas assim do que você está ouvindo, Rochael trabalha com isso diariamente e tem sido um trabalho muito bom, de fazer pensar, de mexer, de buscar, de fazer pensar, e pensar às vezes dói, incomoda, mexe na história, sacode você. Isso é muito interessante. Ele é mestre em psicologia, não é um aventureiro, é um mestre em psicologia, é um homem muito bem preparado e a gente precisa dar crédito a estas pessoas. E eu costumo trazer pessoas aqui a quem eu acredito, honra e respeito. Então, segue lá o @Fernando Rochael. Fernando Rochael, será uma alegria. Fernando, daqui a pouco a produção joga ali na tela para a gente também, Fernando Rochael. Continuando. Então, o arrepender-se, a gente estava falando sobre perdoar. Perdoar-se. Então, o perdoar-se é falar assim, eu fiz mesmo, eu tive esse problema mesmo, mas eu percebo aqui que faltam algumas questões em mim que me fazem chegar nesse lugar. Então, por isso eu me perdoo. Eu não tinha condições de fazer diferente mesmo. Então, e o perfeito? O perfeito, sabe? A perspectiva do perfeito. Então, quando eu falo do perfeito, é assim, de acordo com o que fizeram comigo, o que aconteceu, o que eu sei, o que eu consigo fazer, é isso que eu consegui fazer até agora. Então, o perfeito está tudo de acordo com a maneira que eu vivi até agora, com o que fizeram de mim, com os recursos que eu tinha. É a mesma coisa, está pleno esse copo de 200 ml. Mas tem um verso interessante na Bíblia, que fala assim, ó, não se conforme a este mundo. Não se conforme. Conformar é tomar a forma, com a forma. Isso. A água toma a forma no copo. Mas se transforme, ou seja, tome outra forma. Isso. Não, mas transforme pela renovação da sua mente. Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O problema é que a gente trabalha esse verso só numa perspectiva religiosa. Só que o aspecto espiritual cabe em todas as áreas da sua vida. Sim, certeza. Inclusive, se você se conformar, você não vai reconhecer, não vai se arrepender, não vai se perdoar, nem vai buscar perdão. Exato. É isso mesmo. Nós vamos para o intervalo ali. Aí na volta a gente continua e sabe que em pensar de renovar a mente, a gente renova a mente com conteúdo novo. A gente renova a mente com conteúdo novo. Se ficar trabalhando o mesmo conteúdo, o mesmo pensamento, a mesma ideia, do mesmo jeito, e já que falamos em vários momentos da palavra e voltaremos a falar, falei do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, no outro momento, ele vai dizer assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, há um momento que ele reconhece que tem agora uma história nova pela frente. E para trás, Paulo fez absurdos, mas ele recebe perdão. No processo do perdão, ele aceita que está perdoado e é um homem novo. Então, a gente quer para a sua vida novidade. Deus quer para a nossa vida que andemos em novidade. A gente vai para o intervalo e na volta a gente continua desejando para você renovo mental. Até já. Amores, vamos continuando aqui o nosso programa. Hoje estamos falando sobre como quebrar ciclos de erros repetitivos. É você, aquela pessoinha que vive assim, fiz de novo, mas de novo, eu não consigo, e de novo. E essas duas frases te acompanham, eu fiz de novo e eu não consigo. Sabe que eu penso que nós somos dotados de inteligência pelo próprio Deus. Já que fomos feitos à sua imagem e semelhança, Deus nos dotou de habilidades, capacidades e Ele também providencia meios para que estas habilidades se desenvolvam.
Nós temos um processo de aprendizagem, nós temos o processo de crescimento, de maturidade, e nós precisamos estar abertos para o que mais nós precisamos buscar, aprender, praticar, para nos movermos de ciclos de erros repetitivos para ciclos de acertos, ciclos de crescimento, ciclos de bonança, ciclos de paz. Porque Deus quer paz para a sua vida. E tem muita gente que vive com o coração em guerra, de tanto gastar energia com os erros, e elas quase que desistem delas mesmas. Estamos falando com você? Então estamos falando com a pessoa certa. Não é para se sentir constrangido, constrangida, é para você aproveitar essa oportunidade de fazer aí as suas anotações, seus cálculos e, ao final, aquela resolução. A partir de hoje, eu farei diferente do que fiz até aqui. Com esse conteúdo novo, vou me renovar pela fé que eu tenho em Deus e nas habilidades que Ele me confiou. Meu convidado de hoje, estrategista comportamental, Fernando Rochael. Bem-vindo de novo para o nosso segundo momento e vamos que vamos. Vamos retomar? Você falou uma coisa interessante sobre eu gosto quando eu falo coisa interessante. Eu também gosto. Fala aí uma coisa interessante. Fico brincando. Ué, eu achando que era verdade. Não, mas é verdade. Ah, então tá bom. Brincadeira é o que eu fiz antes. Eu tô confuso. Vamos lá. Então, imagina assim, tem uma história que eu soube de uma mulher que ela estava com os bichinhos na vasilha do cachorrinho dela, e cada vez que ela tentava tirar os bichinhos da beirada, os bichinhos explodiam e sujava mais a água do cachorro. Aí ela percebeu o seguinte: se ela enchesse a vasilha até a boca e começasse a vazar água, os bichinhos subiriam e sairiam da vasilha. E foi isso que ela fez. Ela começou a encher, quanto mais ela enchia com água limpa, mais a sujeirinha que estava lá saía e boiava e saía da vasilha. Então, encher-se de novas coisas também é limpar-se de coisas antigas. Exato. Né? O trabalho de desenvolvimento, como eu falei da última vez, né, que a gente começou, tem a ver também com deixar de se envolver com algumas coisas que estão prejudicando a gente. A gente estava falando do Rapan, e aí você que chegou agora aí, estava falando de uma sigla, né? um acróstico chamado RAPAN. Então faz comigo assim, RAPAN. Não vamos esquecer. Reconhece, arrepende, perdoa, pede perdão e perdoa-se. E sobre esse perdão, muitas vezes a gente fica assim, mas e essa vozinha interna que fica me acusando aqui? De alguma maneira, essa vozinha interna é uma vozinha protetora, por incrível que pareça. Ela não quer que você sofra de novo, então ela fica te acusando para você não fazer de novo. Então, é importante que você... O Davi lá, o rei Davi, ele, na Bíblia, ele tem uma cena muito interessante, que ele chama a alma dele para conversar. Senta aqui, minha alma, vamos conversar. Por que você está me roubando a calma? Por que você está colocando tristeza no meu olhar? Vamos fazer um acordo aqui? Né? Então, por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás abatido, ó minha alma? Então, por que te perturbas dentro de mim, né? Ou seja, ele está fazendo um processo interno... Uma conversa interna muito profunda, de reconhecimento. O que está acontecendo? Então, essa conversa, às vezes é importante. Então, já que você está me atormentando, deixa eu dar voz para você. Você pega um papel e anota todas as acusações que essa vozinha interna está falando. Você fez isso com fulano, você fez isso. Anota. Você fez isso, fez isso. Meu amigo, só para não deixar passar, porque você sabe que tudo tem que ficar muito bem explicadinho. Claro. Nós não cremos que temos uma alma que sai ou entra em nós. Quando nós estamos falando de alma, nós estamos falando no sentido estritamente bíblico, inclusive, de ter esse contexto de uma profundidade do nosso pensamento, da nossa existência, da nossa essência. E aproveito até para convidar você para pedir um dos nossos estudos bíblicos. Eu tenho aqui, por exemplo, A Cura do Pecado. Esse você pode pedir e receber em casa gratuitamente. E tem respostas profundas para perguntas que talvez você carregue há muito tempo e não encontrou resposta ainda. E uma das lições, um dos temas estudados é que nós não cremos que o homem tem uma alma, que eu tenho uma alma, que o Rochael tenha uma alma, a parte do corpo, sabe? Assim meio que um Gasparzinho que sai quando a gente morre, um fantasminha. Nós cremos que como o texto bíblico
fala a respeito da criação, que Deus soprou nas narinas de Adão e ele passou a ser uma alma vivente. Nós somos um ser vivente a partir do momento que o Senhor nos soprou nas narinas. Mas tendo dúvidas, e óbvio que isso provoca uma série de outras perguntas, entre em contato com a gente, peça o seu guia de estudo. O nosso código de área é o 12, anotando aí, número 98244-4449, 9244-4449. Combinado? Então vamos lá. É como se Davi tivesse falando, Davi, deixa eu conversar com você. Isso. É como se ele chamasse ele mesmo para conversar no espelho. É. Não sei se ele estava no espelho, é bem provável que não. Mas é como se ele chamasse na beira do rio, olhando para cima. Então Davi, deixa eu trocar uma ideia com você. É como se você chamasse esse pensamento para conversar. É claro que isso que eu estou falando com você também, esse pensamento não é uma entidade, nada disso. É lúdico, é um movimento lúdico, com sua mente, né? Então, enfim, é só conversa consigo mesmo. É como se você virasse para o seu pensamento e tá bom o pensamento. Você está falando aí para me proteger? O que você está falando? E aí você pega o papel e começa a escrever todas as acusações que ele está te fazendo. Pega as acusações e agora faça as acusações com veemência, mas com fúria mesmo. Vai no frente do espelho, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você é um maldito, você, sabe, porque a voz não está falando com você, você é irresponsável, acusa você. Quando você faz isso, você deu voz. Aí você para e lembra da sua infância. Depois você faz a acusação toda com veemência na frente do espelho, acusando mesmo. Você para e lembra de você criança. Meio que fecha os olhos e tenta imaginar você criança, como que seus pais te tratavam, como é que sua mãe te tratava, o que fizeram com você, para que você possa perceber esse contexto, olhar para esse contexto. E o que aconteceu com você? O que explica que você está agindo daquela forma naquele momento? Talvez isso possibilite olhar. Primeiro você esvaziou a fala, deu voz para aquilo. Aí você olha e aí agora deixa eu escrever uma carta de perdão para mim. Fernando, eu te perdoo porque você fez isso. Não tinha contexto para isso. Eu te perdoo por isso, por isso, por isso. Por cada coisa. Não é te perdoo por tudo. Perdoo por cada coisa. E descreve. Descreve. Perdão por isso, eu te perdoo por isso. E aí você lê também com intensidade emocional. Fernando, eu te perdoo, fala seu nome. Eu te perdoo por isso. Eu te perdoo porque você fez isso, porque não tinha contexto por isso. Eu te perdoo. Então, esse movimento talvez te ajude a se perdoar também, além de pedir perdão a Deus, reconhecer o perdão de Deus. É um instrumento interessante que você pode experimentar. Muito. Tá. A gente pode, então, entender isso como metacognição, metapensamento. É você pensar sobre o que pensa, é pensar sobre o que sente, pensar sobre o que está acontecendo internamente. A gente olhar pode chamar para si. olhar para dentro, né? O famoso olhar para dentro de si. Isso é um movimento necessário. A gente precisa passar pela vida consciente da existência, consciente do papel, das minhas atitudes, das minhas ações. Agora, lembrem-se sempre, nós estamos falando aqui de uma fase desse processo, que é um processo, não é algo estagnado, em que, então, se eu me perdoar, resolvi todos os problemas da vida. Nós já trabalhamos sobre o reconhecimento, arrependimento, nós estamos falando de perdão e especialmente tratamos do perdão que Deus nos oferece quando nós nos arrependemos. E isso também tem a ver com o mover de Deus, né? O próprio Deus nos provoca arrependimento. Também. Há culpas que me levam a uma tomada de consciência do que eu fiz. Então, tem Deus envolvido em todas as Quanto mais fases. você estuda mas a Bíblia, nós precisamos ser autorresponsáveis. Quanto mais você estuda a Bíblia e vê as histórias também de perdão, você vê aquelas pessoas sendo perdoadas, isso também diz, olha, eu também posso. O próprio Davi é achado segundo o coração de Deus. Então, quanto perdão ele recebeu. E aí tem a quarta letra. R-A-P-A. A de aprender. Eu preciso aprender com essa situação. É importante que a gente se aprenda tanto com os acertos, para que eu possa repetir o acerto, mas também é importante que eu aprenda com os erros. Lembra quando a gente começa a reconhecer lá atrás? O reconhecimento ele também possibilita aprendizado. E o aprendizado é assim, o que aconteceu, onde começou isso? Por exemplo, uma cliente minha, ela brigava todo dia que chegasse do trabalho com seus filhos. Todo dia ela brigava. E ela ficava triste. O que possibilita eu brigar? O que está fazendo eu brigar? E ela falou assim, sabe quando você já viu um matadouro? Matadouro é um corredorzinho assim, que vai um corredor, e o gado vai entrando assim nesse corredor.
Ele entra nesse corredor antes para vacinar, entra nesse corredor antes para marcar a pele dele, o couro dele, entra nesse corredor para furar a orelha, só que dessa vez ele vai entrar para morrer. E ele não está sabendo. Tá todo um boizinho está atrás do outro, apertadinho ali, não tem como voltar porque eles estão empurrando um ao outro. Então não tem como voltar atrás. Depois que esse cara está aqui dentro, ele viu o amiguinho da frente morrendo, ele tenta voltar e não consegue mais. Exato. Na vida também é assim. Há algumas situações que você entra e depois que você entra, é difícil voltar. Então é importante que você aprenda em que momento eu entrei nesse corredor da morte. Que eu não consegui voltar mais. Está repetindo isso. E ela foi vendo um passo antes. Um passo antes eu vim dirigindo num trânsito muito pesado. E um passo antes, estava atendendo um cliente chato, com fome, também apertada. Um passo antes, ela foi vendo, ela percebeu que ela não lanchou, que ela não foi no banheiro, Que ela não que ela dormiu não à noite. almoçou. Isso é real. Ela não almoçou. E ela percebeu que ela não estava almoçando. E por isso ela estava se sentindo um lixo, estava se sentindo menor, estava se sentindo não merecedora de almoçar, porque não tinha como aquele trabalho. Então ela se sentia pequena, com fome. Então, quando ela chegava em casa, ela estava com fome, se sentindo pequena. Se era pequena, os cílios eram grandes. Então, assim como qualquer bichinho ameaçado, um gatinho, ou ele vai se acuar, ou ele vai crescer, para assustar aquele que é maior. Então, se o filho era maior, ela tinha que gritar, esbravejar, mexer os braços, para parecer maior. Uhum. Quando ela almoçou, ela começou, olha, eu mereço almoçar. Nossa, eu sou grande. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo, eu mereço. Eu posso. Eu posso. Então, ela parou para lanchar, ela parou para ir no banheiro, chegava em casa não mais com fome, chegava em casa em grande, e os filhos eram pequenos, então ela podia tratar com delicadeza. Parou de brigar com os filhos porque ela almoçou. Então, ela aprendeu com o que ela estava fazendo. Além de reconhecer que estava ruim, além de se arrepender, além de pedir perdão e perdoar-se, ela aprendeu, porque ela parou para olhar o que estava acontecendo consigo. Uhum. Então, parar para entender e aprender o que está acontecendo consigo é primordial. Então, o quanto você está parando para pensar sobre o que está acontecendo com você e quais são os fatores que talvez sejam imediatos, gerando isso, mas talvez estejam lá atrás. Não dormiu, estou nervosa, não almoçou. O que está acontecendo com você que está gerando isso? O que está possibilitando isso? É como se fosse naquele jogo de sinuca, que uma bola bate na outra, que derruba a outra. Então, pensar sobre esse jogo da vida é muito importante para aprender. E aí vem a última letra, que é mudar. Reconheço, arrependo, perdoo, peço perdão e me perdoo. Aprendo e mudo. Para mudar, eu preciso traçar também pequenas atitudes, às vezes, de mudança. Não tomava, nossa, estou com uma de sede, isso me levou a um problema renal. Preciso tomar água. Talvez você não vai conseguir tomar 5 litros de água, 3 litros de água, mas um copo de água você consegue. Eu não estou fazendo exercício. Talvez você não consiga subir 10 andares do seu prédio, mas você consegue subir um andar. Se você fizer uma mudança de 5 graus numa linha reta, imagina que você está saindo do Brasil e indo para a Inglaterra. Se você fizer uma mudança de 5 graus aqui, onde eu vou parar? você vai parar na África e não na Inglaterra. Então, às vezes, a gente quer fazer mudanças gigantescas e não consegue fazer essas mudanças gigantescas. Mas pequenas mudanças, o meu cérebro permite eu fazer. Então, talvez eu faça o mínimo, o que eu dou conta agora, mas faço. O que eu dou conta, eu mudo. E, às vezes, a gente fica tentando mudar radicalmente a coisa que a gente não dá conta. Se consegue, experimenta, não deu, vou fazer menor um pouquinho. Experimenta, ficou difícil. Começa até fazer fácil. Então, assim como na academia, você não começa com 20 quilos, você começa com 5 quilos. Mas você vai treinando e daqui a pouquinho você consegue 6 quilos, 7 quilos, 8 quilos, 9 quilos. E essas pequenas mudanças e o reconhecimento de que você consegue fazer essas pequenas mudanças também ajudam você. Então você volta a reconhecer, você começa a celebrar isso. Então muda, reconhece e celebra, muda, reconhece e celebra. Isso você vai te fortalecendo, vai te colocando num novo lugar. E é importante que você conte para a sua mente. Eu mudei. Porque tem pessoas que mudam e continuam, eu sou relaxada, eu sou bagunceira, eu sou desorganizado. Mas não está mais. Para que você está dizendo para você que você é essa pessoa, ou que você não é mais? Muda, comunica para a sua mente que você mudou, fala para si, eu mudei, eu não sou mais essa pessoa. O Senhor me perdoou, o Senhor me capacita, Ele me está dando força pelo Espírito dele.
A gente não pode entregar os pontos assim, não é? A gente não pode simplesmente tornar-se repetitivo em dizer eu não posso, eu não consigo, não tem jeito, porque nós não estamos falando de pessoas que estão andando sem ermo, estão andando sem um mapa, sem uma direção. Se estão, estar aqui agora com a gente, você parou aí agora para nos ouvir, você estava talvez ocupado com outra coisa e começou a se reconhecer, começou a pensar, o que esse cara está falando tem a ver comigo. Isso aí, essa conversa aí me tocou aqui, é verdade. Eu sou essa pessoa que tem dificuldade de reconhecer, eu sou essa pessoa que repete sempre que não consigo, eu sou essa pessoa que não me perdoa e também não peço mais nem perdão a Deus, porque eu acho que Deus não tem mais o que fazer por mim. Enfim, e aí você foi parando, foi ouvindo. Eu espero que agora, na reta final dessa nossa conversa, você esteja mais disposto a dar uma oportunidade a si próprio. E dar uma oportunidade a si próprio tem a ver com dar oportunidade a Deus para Ele intervir na tua vida com toda a bonança que Ele tem para te dar, mas muitas vezes você tem rejeitado de receber. Você vai provocar mudanças à sua volta, pessoas à sua volta. Então eu espero muito, assim, enquanto eu te ouço, eu fico pensando, Deus, que tem alguém ali que do outro lado escute e faça valer. Sabe, tem muitas pessoas que me procuram por causa do filho. Ah, meu filho precisa de mudança. Ah, meu marido precisa de ajuda. Mas teve uma pessoa que me procurou uma vez, o marido dela estava com uma depressão muito pesada. Ele não conseguia nem sair do quarto. E eu falei com ela, talvez você precise de ajuda nesse momento para poder ajudá-lo. Exato. E ela fez o processo comigo. E de repente o marido dela, que não saía do quarto para nada, começa a vir para a mesa para almoçar. Eu não vi a pessoa, não vi esse homem. Mas a mudança dela gerou mudança nele. Ela parou de fazer com ele coisas que reforçavam ele naquele lugar. Então, às vezes, você fica esperando que o outro mude. Reconheça. Eu preciso de ajuda. Reconheça a humildade nesse sentido, sabe? Exato. Quando a gente fala assim, a gente não pode ficar para... Eu acho que pode. Pode tanto que tá. Mas quando... A prova é essa. A prova é essa. Mas se você continua do jeito que está, você vai continuar sofrendo do jeito que está sofrendo. E até quando você vai sofrer? Então, Deus me deu livre-arbítrio para eu poder fazer isso. Mas até quando eu quero esse resultado na minha vida? Até quando eu vou ficar fugindo disso? Até quando eu vou ficar igual menino, tampando o olho, ninguém está me vendo, não está acontecendo nada, lero. Até quando? Até quando, entende? Então, às vezes, eu vejo pessoas parando o tempo para arrumar a casa. Esses dias teve uma pessoa que queria me vender seguro de vida. Ele falou assim comigo assim, você faz seguro do seu carro? Eu falei, faço. E seu carro é mais importante que você? Olha a persuasão do vendedor. Entende? Então, você cuida da sua casa, e sua casa é mais importante que você, sua roupa é mais importante que você, a plástica que você faz, a pizza que você come, a bebida que você bebe, as festas que você faz, o cabelo que você penteia, arruma no cabelo no salão, é mais importante que você, que a sua vida, que seu filho. Então, talvez você não faça isso por você, mas olha para sua criança, isso vai reverberar na geração pela frente, nos seus netos, nos seus bisnetos. Você vai continuar seguindo. Até quando você vai deixar isso acontecer? A palavra maldição, às vezes a gente não entende, sabe? Mal dizer, mal expressar. Essa má expressão que está seguindo talvez dos seus avós, dos seus bisavós, está vindo acontecendo e você está repetindo os erros, as mesmas coisas. E talvez, eu estou mostrando um mapa aqui e você olha para esse mapa e fala, nossa, mas legal saber disso. E talvez você precise de ajuda para isso, né? E é importante também, talvez até reconhecer. Sim. Para seguir esse mapa, eu preciso de um guia, eu preciso de ajuda, talvez. Presta atenção, esse mal dizer, eu poderia também até dizer de mal repetir, né? Você Isso. repete e repete o que os seus pais, os seus avós fizeram. Não é maldição espiritual, não é um espírito maligno. Uma energia maligna que vem acompanhando a geração. Não cai nessa. Não é essa a palavra. Inclusive, fizemos um programa aqui recentemente sobre maldição hereditária, porque justamente há um sem fim de pessoas que depositam nos espíritos que têm o seu lugar. Ritos místicos que não tiram isso. Ritos místicos, exatamente, mas elas próprias não caem em si como o filho pródigo caiu em si. O que ele estava lá? Comendo com os porcos, comida de porco e sujo como um porco. E aí ele cai em si e diz assim, meu Deus, o que eu estou fazendo?
Não tinha maldição hereditária na vida daquele rapaz. Tinha uma decisão errada, que nem tinha a ver com a decisão do seu pai, porque a história do pai pródigo, do filho pródigo, é uma diferença abissal entre o que o filho faz e quem o pai é. Mas é só para você ver exatamente que mesmo tendo pais que acertaram, os avós acertaram, todo mundo cristão, todo mundo certo, ninguém foi perfeito, não tem essa linhagem perfeita. Mas em algum momento a gente toma decisões que acaba nos levando a comer comida de porco, ficar cheirando a porco, convivendo com porco, a vida de porcaria. Então você cai em si. Meu Deus, tem um jeito, tem um processo, tem uma maneira, então você volta, você se reorganiza, aí troca de roupa, toma um banho, e aí se organiza, aí o marido volta para a mesa, o filho fica mais atento, agora você abraça mais, agora você beija, agora você se vê, agora você diz, gente, eu existo, que coisa boa. Ai, que alívio, a vida vale a pena viver, você entende? Porque senão a gente joga para o espírito, joga para o diabo, e eles trabalham. Se tem uma coisa que o diabo faz é trabalhar dia e noite. Se tem uma coisa que os demônios fazem o tempo inteiro e organizadamente, hierarquicamente, castas organizadas para destruir em todas as áreas da vida. Mas quando ele encontra um indivíduo blindado no seu lugar, consciente de quem ele é, filho, quem é seu pai, qual é a sua herança, sua identidade, seu valor, que os seus erros cometidos já foram cancelados, apagados, Jesus Cristo os perdoou, o sangue de Cristo me lava, já não tem mais nenhuma condenação sobre a minha vida. E se eu caio, se eu peco, a palavra me diz, se pecar, filhinho, tens advogado, Cristo Jesus, é por você. Uau, eu peco, eu sou pecadora, eu caio, mas eu tenho uma mão para me levantar. Então, você precisa se encher dessa coragem, dessa força em Cristo. Então, Senhor, quando dizes que eu sou cooperador, como é que eu coopero? Eu coopero tomando água, eu coopero dormindo, eu coopero dizendo, oi, meu amigo, bom dia. Eu coopero abrindo a janela da minha casa, eu coopero mudando a minha vida nestes pequenos hábitos. Mas é que nós, principalmente, somos motivados pelo Espírito de Cristo. Nós estamos em Cristo, você me entende? Nós estamos em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus é chamado para ser uma nova criatura. E uma nova criatura inteligente, iluminada, para pegar essas palavras e dizer, faz sentido, é isso. Eu não sei muito bem por onde começar, mas eu vou a quem já está me adiantando o processo. Então eu procuro um profissional, você precisa de quê? De psiquiatra? Vamos ao psiquiatra. Precisa de um estrategista comportamental? Vamos lá. O que você precisa de uma terapia? Vamos fazer. O que você precisa? Você precisa confessar seus pecados? Chegou a hora. Então, eu fico muito feliz de ter a oportunidade, câmeras ligadas, estúdios, luzes, microfones e esse meio maravilhoso de chegar até você com palavras de vida. Agora receba a vida, meu amor, e levante para viver, porque o nosso Deus veio trazer vida em abundância. Ai, mas um tiquinho de vida. Ai, um pouquinho de vida. Não, vida em abundância. Não é, Rochael? Fonte de vida, fazer a gente virar fonte de vida. Olha que interessante, quando você fala do jovem lá, o pródigo, né, o filho pródigo, o discurso interno dele muda, o que ele fala para si muda. Então, na verdade, quando ele vem pedir para o pai dele o dinheiro, a herança dele, ele começa a falar para si, mas espera aí, meu pai tem esse dinheiro aqui, eu tenho direito disso, como assim? Até quando eu vou ficar? O que ele começa a falar para si. E depois, quando ele volta, também ele muda o que ele está falando para si. Então, mais importante, vou até falar para você, mais importante do que o que está acontecendo com você, é o que você diz para si sobre o que está acontecendo com você. Perfeito. Vou repetir, anota, mais importante do que está acontecendo com você, do que o seu marido está fazendo, do que está acontecendo no seu trabalho, do que está acontecendo na sua casa, do que seu filho está fazendo, é o que você diz para si sobre aquilo. O filho pródigo olha para aquela realidade e diz uma coisa para sua mente, e começa a pensar e aumentar aquele pensamento e falar consigo mesmo sobre coisas que fizeram ele agir e decidir na direção que ele decidiu. E o que fez ele tomar uma nova direção, um novo pensamento. E o que produziu esse novo pensamento? O que ele falou para si. Exato. Então, o que a gente está propondo aqui agora é reconheça
e diga para si, olha o que eu estou fazendo. Arrependa-se. Não é legal isso. É aquela conversa da alma. Aquela conversa da alma, conversar consigo mesmo. Então, perceba que conversar consigo, perceber o que está acontecendo com você, e isso demanda treino, não é só conhecimento. Não é só você entender o que está sendo dito aqui. Não é só você entender. Demanda treino, demanda constância de treino nisso, sabe? Enfim, é isso. Muito bom, viu? Deus te abençoe. Obrigada. Eu agradeço também. Eu acho que a gente considerar que esse treino demanda energia dedicada, aplicada. Aí nós falamos um pouquinho disso no programa anterior, né? Sim. Sobre treinar. Você está acostumado, é repetitivo, agora vamos buscar uma forma nova de viver e um dia você vai pensar, não consegui agora, consegue um pouquinho, insiste um pouquinho, vai mais um pouquinho, uma hora você consegue. Porque Deus está contigo, porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida. E eu amo a palavra que diz, o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de fé, amor e coragem. Yes! Deus te abençoe, meu querido. Segue lá esse homem, Fernando Rochael, nas redes sociais, no Instagram. Meus amados, muito obrigada pelo carinho. A gente se encontra na semana que vem com mais um consultório de família. Desejo para você vida em abundância, paz, sabedoria, a companhia de Jesus, o dom do Espírito de Deus. Um abraço.